eu falei porque eu não estava gravando. Agora tá gravando, para o pessoal poder assistir depois. Então vamos lá de novo. Eu mandei para vocês alguns arquivos. Nesses arquivos, tudo que for SMAP D é versão diária do SMAP, tudo que for SMAP M é versão mensal. Tá? Ele existe uma versão horária, mas não necessariamente que é uma versão muito usada. Na verdade, ele é uma versão pouquíssimo usada, porque é difícil a gente encontrar dado mensal ou dado horário para a gente utilizar. As versões mais utilizadas são mensais e versões diárias. Tá? Então, mas eu vou ver se eu arrumo a versão horária, eu vou ver se eu pego. Eu acho que eu tenho aqui, preciso procurar. E aí qualquer coisa eu mando para vocês também terem essas versões. Então, aquele que está escrito aula vai ser para a gente utilizar aqui na aula. E os outros é para vocês terem aí no computador de vocês. É uma planilha de Excel, não ocupa nada de espaço. E é um modelo, como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, é um modelo muito utilizado, muito conhecido. E com certeza vocês podem utilizar esse modelo sem medo de errar, porque ele é um modelo muito utilizado e muito conhecido por todos os hidrólogos do Brasil. Então, você vai falar de SMAP, todo mundo vai conhecer, vai saber que é um modelo bom e etc. Alguém no microfone aí, fala para mim, vocês estão enxergando a apresentação? Sim, tá. Ciclo hidrológico. Isso. Tá aparecendo. Tá aparecendo ainda, Rafa, tá? Tá, agora tá em tela cheia. Tá ótimo. Então é o seguinte, se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver ali modelinho SMAP, tá? Então, basicamente, o que o modelo SMAP vai fazer pra gente, como a gente já havia conversado anteriormente, ele vai simular o ciclo hidrológico, tá? Diferente do que a gente vinha fazendo nos modelos paramétricos, ele é um modelo paramétrico, tá? Também um modelo paramétrico como os outros. Mas qual foi a ideia, né, de quando se criou o SMAP? É que ele fosse um modelo simples de aplicar. Um modelo simples de aplicar. E por quê, né? Vamos contextualizar. Na época, o João, ele era funcionário do DAEE em São Paulo, e o DAEE funcionava junto com a Escola Politécnica da USP, ali no CTH, Centro de Tecnologias Hidráulicas ali da USP. E o que acontecia? O DAEE, ele usava um modelo que é muito famoso no mundo, que é um modelo de Stanford, que é o Stanford Watershed 4, que é um modelo que é considerado um dos melhores modelos do mundo. E esse modelo, qual que é o problema? Qual que é o problema, né? Ele é um modelo muito bom, só que ele tinha, eu não vou saber de cabeça aqui para vocês, mas é alguma coisa perto de 30, 35 parâmetros de entrada. Então imagina que a gente tem que ter chuva, né? E a gente fala, pô, a gente não consegue dado de chuva horário. Imagina um modelo que você tem que ter 30 e poucos parâmetros. Então, o SMAP a gente usa chuva e evapotranspiração. São 2 parâmetros, né? Um modelo multiparamétrico a gente usa 2 parâmetros para calcular a vazão. Agora vocês imaginam um modelo com 30 e poucos parâmetros. Bom, o que o DAE fazia? Ele pegava dos 30 e poucos parâmetros que ele tinha, vamos dizer que sejam 30, tá? Ele tinha 3, ele chutava 27 parâmetros, porque esses parâmetros a gente não tinha medição. E o que acontecia? A modelagem que se fazia de previsão, de vazão, etc., era muito ruim. Por quê? Porque a gente não tinha parâmetro. Então você usava um modelo super refinado, só que você não tinha parâmetro para alimentar aquele modelo. Então era um modelo que tinha, né, vamos dizer que a gente estava... Não é nem dizer que estava matando formiga com bala de canhão, porque na verdade basicamente a gente ter um canhão, mas ter bala de 38. Então assim, você não vai conseguir usar. Por quê? Porque você não tem a quantidade de coisas suficientes para usar aquele modelo. E mesmo ele sendo o melhor modelo do mundo, os resultados daquele modelo tinham resultados ruins. Por quê? Tinham resultados ruins? Porque você não conseguia parâmetro para conseguir utilizar o modelo.
E aí você não tinha dados para entrar no modelo, para calibrar o modelo, então ele tinha uma resposta muito ruim. E aí o que o João fez? O João falou, vou fazer um modelo, porque assim, esse modelo que a gente usa aqui no DAE, ele não está dando certo, ele é o melhor modelo do mundo, mas a gente não... E o que foi a ideia dele? Bom, vou usar parâmetros muito básicos, que a gente consegue na maioria dos lugares, que é chuva e evaporação, e vou criar um modelo que nos atenda de alguma forma. Pode não ser um modelo que vai dar 99% de ajuste, 98% de ajuste, que ele deu 70%, 80% de ajuste, para nós está ótimo, porque é melhor um modelo simples que dê 80% de ajuste do que um modelo maravilhosamente complexo que não dê 50% de ajuste por falta de dados, né? E o João foi e começou a criar o modelo, o SMAP. E na época o Braga, o Benedito Braga, né, que vocês devem conhecer, ele tem vários livros que a gente usa na engenharia ambiental. O Braga estava em Stanford, inclusive, fazendo o doutorado dele, e o Braga voltou para o Brasil e ele viu na sala do João os cartões perfurados, né? Na época os programavam em cartões perfurados na parede. E ele falou, pô, João, esse modelo tá muito bom, né? Vamos trabalhar em cima dele. Bom, e em 1982, se eu não me engano, teve um congresso mundial de modelos hidrológicos nos Estados Unidos, e eles apresentaram esse modelo. Foram, se eu não me engano, 16, 17 modelos apresentados nesse congresso, que foram aceitos para ser apresentados, e um deles foi o SMAP, que foi a primeira vez que ele foi apresentado no mundo, né? Que ele já estava com os resultados. É claro que de lá para cá o SMAP melhorou muito, ele conseguiu outras coisas, conseguiu, na verdade, evoluir em alguns parâmetros, em alguns ajustes e tal, então ele é melhor do que naquela época, mas ele já era um modelo bem conceituado, né, desde então. E desde 1980, então, da década de 80, aí, quando o SMAP foi criado, ele começou a ser utilizado no Brasil por muita gente, né, por muita gente mesmo, porque ele é um modelo muito simples, vocês vão ver que ele é um modelo muito fácil de utilizar, né? E o que ele tenta fazer? Bom, como todo modelo hidrológico, ele tenta fazer uma simulação, né, e imitar aí o ciclo hidrológico. Então a gente vai ter chuva, a gente vai ter percolação de água, a gente vai ter escoamento básico, a gente vai ter runoff, e a gente vai ter a água que vai para o rio, evapora, a água que vai para dentro do rio, né? Então, dentro dessa ideia do ciclo hidrológico que a gente já conhece aí, né, pessoal? Todo mundo conhece bastante o ciclo hidrológico, né? Então, a gente sabe que a entrada principal do ciclo hidrológico são as precipitações, seja pluvial ou neve, ou outros tipos de precipitação, como orvalho, como coisas desse tipo, mas basicamente para a gente aqui no sudeste do Brasil, e no Brasil de uma forma geral, é chuva, né? A gente vai ter também granizo, que é um pouco comum para aqui, para poços, e coisas desse tipo, tá? Todos os tipos de precipitação. As saídas são as transpirações, evapotranspirações, que o nosso ambiente pode ter, e dentro dessa saída e entrada, a gente tem transferência de água, né? Então essa água pode sair por runoff, ela pode infiltrar. Quando ela infiltra, ela sai mesmo infiltrada diretamente para uma vazão básica, ou ela pode sair para um escoamento superficial, ou ela pode sair para um runoff, ou coisas desse tipo, ou ela pode escorrer direto, né? E que foi a ideia, então, do João, quando ele criou esse modelo? A gente vai ter aí, vocês podem ver como entrada a precipitação e como saída a evapotranspiração, aí, que é o EP, né, evaporação. E o que o João, então, que ele resolveu fazer? Vocês vão ver aí que a gente tem uma função, são 3 reservatórios, né? Então o João pensou, como é que eu vou fazer para simular isso? Eu vou dizer que a gente tem 3 reservatórios diferentes no nosso sistema. Eu vou tentar imitar o sistema hidrológico dizendo que ele tem 3 reservatórios. Sendo um que é o reservatório superficial,
E o reservatório superficial nada mais é do que a água de escoamento superficial, tá? Só que ele chamou de reservatório, então a água de runoff, ele chama que é uma água que está num reservatório superficial. Mas dizer, mas tia, runoff não é reservatório. Não, mas ele coloca como se fosse um reservatório para a gente entender, né? Porque na verdade a gente vai ter transferência de água, tá? De um lugar para o outro. Então ele chama esse RSUP, que é o reservatório superficial de água, que é a água que vai escorrer, tá? Que vai fazer então o runoff, o escoamento sobre a terra, né? Então aquela água que cai, não infiltra e escoa. Aquela água que escoa, ele vai chamar de reservatório solo, que é o R-solo. Essa água do reservatório solo, ela vai ter um processo ela pode aqui evaporar, né, também. Então, o que vai entrar no solo? Vocês podem ter uma equaçãozinha aqui que é P menos ES, ou seja, é a precipitação menos aquilo que escoou. Então, o que caiu menos o que escoou, eu vou considerar que isso virou, para mim, água que percolou pelo solo, né? E aí ele transfere também essa água do solo através desse REC, que é uma recarga, né? O solo vai recarregar um reservatório subterrâneo que é esse R-sub. E esse R-sub, vocês podem ver que ele tem uma saída escrito EB. EB é aquilo que a gente falou naquela aula inicial, que eu tinha perguntado para vocês, que é o escoamento básico. Ele é aquele escoamento que aquela água que vai para o rio e aquela água que vai manter o rio ainda com água, mesmo durante o período de seca, certo? Então o escoamento básico ele é feito através do reservatório subterrâneo que o modelo usa. Então o modelo é um modelo baseado em reservatórios. É isso que foi a ideia do João. Eu vou criar reservatórios de água pensando que existe transferência de água de um lugar para o outro. Então eu tenho uma água que cai e escoa, eu tenho a precipitação. A precipitação é um parâmetro, é um dado de entrada do meu modelo. Então eu tenho água que chove. Aí essa água que chove, ela se divide em duas. Ou ela escoa, ou ela percola, ou ela infiltra, certo? A partir disso, então, a água que escoa, ela vai virar diretamente vazão. E a água que infiltra, essa água que infiltra, um pedaço dela vai recarregar o aquífero. Ela pode ter um pedaço que vai evaporar, que é aquele R, evaporação real ali. E aí você tem, além da recarga, a função de recarga ali, aquela equação de recarga, que vai virar um reservatório subterrâneo, que também vai virar vazão. Só que ele vai virar uma vazão mais lenta, porque a água tem que infiltrar no solo, recarregar o meu reservatório subterrâneo, e daí meu reservatório subterrâneo vai mandar vazão básica para o meu rio, certo? Então é um modelo pautado, pessoal, em reservatórios. A gente vai ver que conforme esse modelo, né, isso aqui é o modelo diário, tá, pessoal? Quando a gente passa para o modelo mensal, a gente vai ver que o modelo diário ele tem alguns parâmetros para a gente se calibrar. O modelo mensal ele tem menos parâmetros para a gente calibrar. Por quê? Porque alguns dos reservatórios para a gente, eles somem no modelo diário do modelo mensal e no modelo horário. Por quê? Porque não faz sentido, por exemplo, eu pensar em um reservatório para um mês, por exemplo. Então eu não tenho o reservatório superficial, porque não faz sentido eu pensar em escoamento superficial mensal, né? O escoamento superficial é aquilo que caiu naquele momento, naquele dia, certo? Então, o que acontece? Se vocês forem analisar depois, né, vocês vão ver que muda um pouquinho, tá? Entre um modelo e outro. Aí tem aquela história que eu contei para vocês, foi em 81, eu tinha falado 82, que é essa publicação aí do SMAP. Ele é um modelo determinístico, porque ele é determinístico, pessoal, é importante. Ele é determinístico porque a gente viu já na aula passada o MEL, que é um modelo estocástico probabilístico, né? Probabilidade é uma ciência, vamos dizer assim, de estatística e probabilidade. Dentro da probabilidade a gente tem os modelos estocásticos, tá? Que podem ser usados, ou probabilísticos em geral, que aborda tudo. Então, se o meu modelo não é probabilístico, porque eu não estou trabalhando com probabilidade de acontecer um evento,
Eu estou trabalhando com um modelo determinístico, que é o quê? Eu estou trabalhando com reservatórios aí de água, transferência de água de um reservatório para o outro, e dentro desse processo, eu não estou então avaliando probabilidade de acontecer. Não, eu estou avaliando fisicamente como é que meu processo vai acontecer. Por isso ele é um modelo determinístico, tá? Então ele não é um modelo que vai partir por probabilidade, não. Ele vai partir por determinação mesmo da quantidade de água. E aí ele fala que foi apresentado no Simpósio of Rainfall Runoff, que é simpósio de chuva-vazão, de modelagem de chuva-vazão, realizado no Mississippi, pela Water Resource Publication, em 1982. Tá certo, eu acertei o ano da publicação, sim. 81 foi o desenvolvimento. Aí diz que o desenvolvimento do modelo baseou-se na experiência com a aplicação do Stanford Watershed 4, que é o que eu tinha falado para vocês, e o modelo Mero, em trabalhos realizados pelo DAE, do estado de São Paulo, e no caso aí o Braga, que é o Benedito Braga, era professor da Escola Politécnica da USP, e acho que o Conejo também. Então aí é aquilo que eu falei para vocês. Aí o João vai começar a explicar nessa apresentação dele, né? Eu peguei essa apresentação dele, como que o SMAP é criado, né? Então ele é constituído de 3 reservatórios matemáticos, cujas variáveis de estado são atualizadas a cada dia, tá? Que eu falei para vocês que é um modelo diário. No modelo mensal ele é atualizado a cada mês. Nessa forma aí ele fez então uma conta. O R solo do tempo I mais 1, que é o tempo de amanhã, né? Que se a gente está fazendo para ele vai ser o R solo no tempo I, hoje, quanto que a gente tem de água hoje, mais a precipitação, menos o escoamento superficial, menos a evaporação real, menos a recarga do aquífero. O reservatório do solo, o reservatório superficial, ele vai ser o reservatório superficial de amanhã, vai ser o reservatório superficial de hoje, mais o escoamento superficial, menos a vazão, aquela vazão que virou vazão dentro do rio, certo? Que é aquilo que eu falei para vocês, que se vocês olharem aqui no reservatório superficial, a gente tem uma saída de um ED aqui, que é a vazão, que foi para dentro do rio. E o reservatório subterrâneo, que vai ser o reservatório subterrâneo de amanhã, vai ser o reservatório subterrâneo de hoje, mais a recarga, que foi aquilo que chegou nele, né? A entrada dele é a recarga, menos o escoamento básico que saiu dele, certo? Então a gente tem aí o escoamento superficial, o ED, que eu falei para vocês, é o escoamento direto, que aí seria aquele escoamento que vai automaticamente virar vazão, tá? Então o escoamento direto, e evapotranspiração real, recarga subterrânea e escoamento básico, que é o EB que a gente já tinha explicado. Para inicializar o modelo, né, a gente tem que entender, bom, agora a gente vai começar o nosso modelo. Aí, quando a gente pensa que a gente está calculando o dia de amanhã, ele sempre usa o dado de hoje, né? Se a gente olhar aqui, então eu tenho aqui o R solo I mais 1, que seria meu dia de amanhã, eu uso o dado do R solo I, que é o tempo atual, certo? E o que acontece? Eu tenho 3 fatores. Pessoal, esses aqui, ó, esses aqui são os parâmetros de inicialização do modelo. Por quê? Quanto que eu tinha de umidade no meu solo antes de eu começar a modelar? Porque vamos pensar que a gente está fazendo uma modelagem real. Ele é um modelo determinístico, certo? Eu vou considerar que meu solo tem 0 de umidade no início do meu modelo? Não, porque ele tinha uma chuva anterior, ele tinha alguma coisa anterior que estava acontecendo. Vazão básica inicial. Já existia uma vazão básica que estava passando no meu subsolo, alimentando o meu rio. Então, basicamente, o que eu quero fazer? O teor de umidade inicial ele é adimensional, como está escrito aí. A vazão básica inicial é em metro cúbico por segundo. Então, a gente tem uma vazão básica que o nosso modelo vai dar, que a gente vai usar ela, na verdade, né, para fazer os cálculos. E a área de drenagem, que é o que eu falei para vocês, que é importante sempre a área da bacia. Qual é o tamanho da bacia? Esses três dados são os dados de inicialização do nosso modelo.
E aí ele vai usar ali em cima alguns dos parâmetros que a gente vai calibrar. Então, para calcular o R solo do tempo zero, que é aquele tempo onde a gente está começando a nossa inicialização, e a gente vai ver isso quando for mexer no modelo, vocês vão ver que quando a gente mexe nesses parâmetros no TWin e no EBIN, tá? Que é o teor de umidade e escoamento básico inicial, a gente vai ver que sempre que a gente só mexe no comecinho do nosso gráfico. Por quê? Porque a gente está falando do modelo de inicialização. Chega uma hora que aqueles dados que a gente colocou de inicialização, eles já não fazem mais influência. Por quê? Porque o modelo ele já mudou e já começou a usar o dado que ele mesmo gerou. Ou seja, aqueles dados iniciais ali, eles já não vão fazer tanta diferença. O que quer dizer isso? Quando vocês forem lá no teor de umidade e na vazão básica, e vocês mexerem, vocês vão ver que a sensibilidade dele sempre é bem no comecinho do modelo, do gráfico, depois ele para de influenciar. E aí, pessoal, o modelo ele usa 4 funções de transferência em geral, tá, pessoal? Eu não vou entrar a fundo nas funções de transferência aqui, porque isso é um pouquinho complexo, mas, basicamente, o modelo ele trabalha dessa maneira, né? Então, a gente vai ter essas funções que transferem água. Por exemplo, do solo, quer dizer, da chuva para o solo, né? Que daí ele começa aí o inicial. Escoamento superficial, que o modelo vai usar. Evapotranspiração real, que é um dado que a gente vai colocar. Dentro do R solo ainda, ele vai colocar a capacidade de campo. Vocês lembram o que é a capacidade de campo? Espero que sim, né? Ele vai usar a capacidade de campo aí, que é esse CAPC. E depois ele vai para calcular o escoamento direto e o escoamento básico, ele vai fazer uma funçãozinha aí dos parâmetros calibráveis, que é esse K2 e esse KK, são os parâmetros calibrados. O que é o K2 e o KK? Chess, eles seriam semelhantes, quando a gente fez aqueles modelos iniciais, ao A, B, C, D e E. Lembra que a gente calibrava esses parâmetros? Quais são, então, os 6 parâmetros calibráveis do nosso modelo? STR, capacidade de saturação do solo. Então, imagina que o STR, pessoal, é como se fosse o nosso A, B, C, D e E lá, que é os parâmetros que a gente vai mexer. Ou seja, a gente vai calibrar o STR, o K2T, o CREC, o AI, o CAPC e o KKT. Então, só que em vez de chamar A, B, C, D, F agora, chama isso aí. Por quê? Porque eles vão ser parte, pessoal. Qual que é a diferença daquilo lá? A gente estava calculando parâmetros que multiplicavam um dado que a gente achou, né? Que era a chuva de ontem, a chuva de anteontem, a chuva de anteontem. Agora não, agora esses parâmetros eles passam a ter nome, porque eles fazem parte dessas funções de transferência que a gente viu aqui anteriormente, certo? Então, como eles fazem parte das funções de transferência, faz sentido a gente colocar nome neles. Então, a gente tem a capacidade de saturação do solo, ou seja, o que cabe aí no meu solo em termos de milímetros de água, né? O K2T, que é a constante de recessão do escoamento superficial, ou seja, quanto tempo que demora para o meu escoamento superficial zerar, né? Então ele está em dias aí, né? Constante de recessão, ou seja, quanto tempo que demora para minha recessão do escoamento superficial acontecer. O CREC, que é o parâmetro de recarga subterrânea, né? Que é o C de recarga, né? Então ele é um parâmetro que vê qual que é a porcentagem de água que vai para minha recarga subterrânea. Aí, abstração inicial. Abstração inicial, pessoal, se vocês lembrarem, é a quantidade de água da chuva que vai parar, por exemplo, nas folhas das árvores, nos galhos das árvores, no mato, que não vai nem chegar a cair no chão. O que acontece? A abstração inicial é aquela água de chuva que fica parada,
né? Seja numa árvore, seja num mato. E o que acontece? Grande parte dessa água, ela evapora sem cair no solo. Ou seja, então existe uma porcentagem da nossa chuva que é a abstração inicial, que é para antes de chegar no solo, ou seja, ela nem chega aí para o solo. Quanto que é isso em milímetros, né? A capacidade de campo, pessoal, a capacidade de campo é a quantidade de água, seria aí em porcentagem, né? Que a gente tem o volume, né, de água que cabe no nosso solo, né? Então, quanto que a gente tem de capacidade de campo em porcentagem? Se o nosso solo já... Quando a gente está com 100% da capacidade de campo, então a gente está basicamente dizendo que o nosso solo está praticamente saturado, certo? Então a capacidade de campo é o quanto que a gente tem de porcentagem do nosso solo que é possível ainda infiltrar a água. E o KKT, que é a constante de recessão do escoamento básico, ou seja, quanto tempo que o meu escoamento básico demora para fazer o processo dele de recessão em dias, certo? Então, esses são os nossos 6 parâmetros calibráveis. Então, a gente tem lá, como eu disse antes, o nosso ABCDEF aí, só que agora eles passam a ter nomes, porque eles usam funções reais hidrológicas para a gente fazer o cálculo de como isso acontece. E o cálculo da vazão final, ele é dado, então, pelo escoamento superficial, claro que é aquele escoamento que vai ser a nossa vazão, mais o escoamento básico, que é o escoamento que está entrando no nosso rio a partir do nosso subsolo, vezes a área de drenagem da nossa bacia, dividido por 86,4, que isso aqui é só uma questão de colocar 86,4 aí, é só para a gente conseguir dar resposta na unidade de medida que a gente quer, tá? Que ele vai dar em metros cúbicos por segundo e que também ele transforma em milímetros por dia ou milímetros por mês, que é um dado que a gente consegue ter ideia de volume também, tá? Então, os dados de entrada do modelo, eles são chuva e evaporação potencial, que seria evaporação potencial, pessoal, é tanque classe A, né? Vocês lembram da hidrologia, aquele tanquezinho, ou eu falo isso em climático também, aquele tanquezinho que tem uma medida correta, a gente sabe, vendo quanto que ele evaporou, qual que é o potencial de evaporação daquele local, tá? Então ele usa dados de tanque classe A aí. Então quando a gente for pegar um dado de chuva para usar o SMAP, a gente tem que pegar uma evaporação potencial em tanque classe A. Pô, mas Tias, eu não tenho evaporação potencial no período que foi calculado. Não tem problema, você pode pegar, por exemplo, um dado de evaporação média, se você está trabalhando por dia, por exemplo, e você vai trabalhar com o ano inteiro, você pega a evaporação média do dia. Ah, mas eu não tenho. Você tem evaporação média do mês? Tem. Então você usa o mês inteiro o mesmo dado, todos os dias, né? Usando aquele dado de evaporação que você tem, tá? Então ele não precisa ser um dado real, ele pode ser um dado medido para um ano, por exemplo, e você coloca que aquele potencial vai ser para os próximos anos, quando a gente não tem dado de evaporação potencial, porque ele é um dado um pouquinho mais difícil de achar do que chuva. E para a gente calibrar, a gente precisa do quê? Né? De chuva, evaporação potencial e de uma vazão conhecida, né? Um período de chuva e vazão conhecidos no mesmo período, para a gente conseguir fazer aquela calibração que a gente vinha fazendo desde do começo, certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter aí, a gente já viu isso aqui, né? Calibração manual, automática, semiautomática, que a gente já tinha visto. E a gente tem aqui umas coisas que são importantes, né? Ele dá que o nosso STR ele tem que ser entre 100 e 2000, o nosso K2T tem que ser entre 0,2 e 10, e o nosso capacidade de recarga tem que ser entre 0 e 20. E aí ele dá algumas ideias, tá? Sobre parâmetros. O KKT
30 dias muito rápido, 60 dias rápido, 90 dias médio, etc. A abstração inicial, aí ele dá que se a gente tiver num campo é mais ou menos 2,5 milímetros, se a gente tiver na mata 3,7, se a gente tiver numa floresta densa 5. Tá? Quanto mais mato a gente tem, quanto mais floresta, quanto mais árvore a gente tem, mais água para. Tá? Então por isso que ele vai aumentando. E a nossa capacidade de campo, num solo arenoso, num solo misto, num solo argiloso, a gente vai ter mais ou menos esses parâmetros aí. Tá? Esses parâmetros eles são calibráveis, tá? Ele só dá uma ideia aí de grandeza para a gente entender. Essa é a carinha do modelo que vocês vão ter. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Sair da apresentação aqui. Primeiramente, né? Alguma dúvida? Vocês tiveram, deu para entender mais ou menos como é que funciona o modelo? Qual que é a diferença desse modelo para os que a gente vinha trabalhando anteriormente? Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar? Não? Ô, Tiese, esse parâmetro aí do AI que você estava explicando agora não dependeria da área de cada coisa? Abstração inicial? Isso. Ele vai depender, Rafa, assim, se você... Porque você vai no fim, como a gente está trabalhando com chuva, o que você vai ter? Você vai ter uma chuva média da bacia, certo? Então a sua abstração inicial vai ser uma abstração média da bacia também. Porque é diferente, essa que é a diferença dos modelos concentrados dos modelos distribuídos. Modelo distribuído eu ponho um mapa, então eu vou ter lá, aqui é floresta, aqui é cidade, aqui é não sei o quê. Então o meu modelo, quando eu vou calibrar e eu vou pôr os parâmetros, ele entende que a floresta tem uma abstração inicial diferente da cidade. Quando eu estou trabalhando com um modelo concentrado, o que eu trabalho? Eu trabalho com dados médios da bacia. Então eu vou ter uma abstração inicial média na minha bacia. Então na cidade eu tenho 0, só que eu tenho uma floresta que tem uma abstração inicial alta, entendeu? Se, por exemplo, é uma bacia muito conservada, a minha abstração inicial normalmente vai ser muito maior, porque eu tenho uma nascente, por exemplo, uma nascente conservada, minha bacia inteira conservada, minha abstração inicial vai ser muito maior, tá? Então, só que isso que é o interessante, Rafa. Eu não sei quanto que eu tenho de abstração inicial. Esse é um problema, na verdade, do modelo, é uma vantagem e ao mesmo tempo é um problema dos modelos distribuídos, né? Que são esses modelos que a gente trabalha com imagens de sensoriamento, etc, etc. Porque, tudo bem, a gente vai ter ali os dados, só que a gente vai ter que implicar ali fatores que a gente também não sabe, e a gente vai ter, imagina, se para mim calcular um parâmetro de abstração inicial média da minha bacia, já é um negócio meio complicado. Imagina se eu tiver que fazer o cálculo de abstração média de cada um dos diferentes tipos de ocupação da minha bacia. Então eu pego uma bacia hidrográfica que eu tenho cidade, que eu tenho plantação de milho, plantação de cana, criação de gado. Eu vou ter que saber e tentar achar a abstração inicial de cada um desses pontos diferentes. O que é muito difícil, muitas vezes, assim, é aquela velha história do Stanford Watershed. Tanto dado, né? A ideia é ser tão perfeccionista que eu não consigo ter dado para tudo isso. E às vezes eu acabo tendo que inventar um valor, e aí muitas vezes esse valor que eu chuto ou que eu invento, ele acaba degringolando toda a sofisticação que o meu modelo tem, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem em modelos distribuídos. Os modelos concentrados, a gente vai tentar fazer isso através da nossa calibração. Por isso que é interessante, quando a gente for calibrar um modelo para a gente utilizar, a gente pegar dados mais recentes possíveis. Por que mais recentes possíveis? Porque eu estou considerando aquela bacia hidrográfica
com a ocupação do solo mais recente que eu tenho, ou seja, ela vai estar mais perto da minha ocupação de solo atual. Né? Porque imagina se eu pego um dado para calibrar uma bacia aqui em Poços, por exemplo, na década de 40. Na década de 40 era tudo floresta. Aí eu calibro com um modelo para a década de 40 e vou usar uma chuva de hoje. O que ele vai achar? Ele vai usar a abstração inicial da floresta, ele vai usar um monte de coisa de condição de 1940. Tudo bem, eu posso calibrar, mas eu tenho que entender que possivelmente a minha vazão vai estar subestimada. Por quê? Porque naquela época eu tinha uma bacia muito... Quer dizer, subestimada por um lado, ao mesmo tempo que vai acontecer o quê? Eu vou ter uma vazão que vai se sustentar por bastante tempo, porque toda a água ficava ali no sistema, infiltrava. Hoje não, hoje eu tenho muita área que já é ocupada, etc. Eu vou ter um runoff muito maior, né? Então eu vou ter pico de vazão que eu não tinha antigamente. Por quê? Porque a condição da bacia segurava meus picos de vazão, ou seja, eu não hoje em dia eu vou ter pico de vazão que eu não tinha no passado, certo? Então eu tenho que tomar cuidado. É muito mais interessante eu pegar 5 anos, por exemplo, de 2005 a 2010. A gente mudou um pouquinho o uso do solo nesses 10 anos? Mudou. Mas não tanto, não é tanta diferença como se eu calibrasse para 1980. 1980 eu tinha uma conformação de uso de solo totalmente diferente. Porque a hora que eu faço a minha continha ali para achar quanto que são os meus 6 parâmetros, eu estou fazendo isso no período da minha calibração. E aí a hora que eu transfiro para hoje, pode ser que a diferença de uso do solo seja tão grande que o meu modelo não dê uma resposta boa. Eu respondi a sua pergunta? Sim? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou mandar para vocês essa apresentação depois. E se vocês procurarem na internet, eu vou ver se eu mando para vocês também, mas se vocês procurarem na internet, existe um... Como é que chama? Esqueci o nome. Um manual de instrução, vamos dizer assim, né? Do SMAP. Então vocês conseguem aí no manual de instrução do SMAP ver tudo, a questão dos modelos diários, do modelo mensal, do SMAP, etc. Vocês conseguem achar, se vocês quiserem entender um pouquinho mais a fundo as funções de transferência, tá? De todos os modelos que o SMAP tem, e aí vocês vão ver que muda de um para o outro. A gente vai ver, inclusive, que no modelo mensal, o SMAP não tem os 6 parâmetros de calibração, ele tem menos parâmetros de calibração. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, alguns reservatórios, que é a ideia do modelo, né? Criar reservatórios diferentes e aí calcular as transferências de um reservatório para o outro e dos reservatórios para a vazão do rio. Alguns reservatórios não fazem sentido no longo prazo mensal. Então eles são tirados do modelo e é feito uma nova conta para esse modelo. Por isso que eu não posso pegar o meu modelo diário, pessoal, colocar dado mensal e utilizar, tá? Não posso fazer isso. Eu tenho a versão mensal, eu tenho a versão diária, eu tenho a versão horária. Porque cada vez que eu diminuo o meu tempo, eu deixo o meu tempo menor, eu passo do mês para o dia, do dia para o horário, eu vou tendo reservatórios novos no meu processo, tá? Então, eu preciso ver se meu modelo é o modelo diário ou se meu modelo é o modelo mensal para mim usar o modelo certo, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês abrirem... Nossa, eu não tô aqui. Deixa eu pegar aqui o modelo aí da aula 4 que eu passei para vocês. Estão abertos aí? Então aí, pessoal, é a cara do modelo mensal. Se vocês olharem aí... Não, esse modelo
Esse modelo, pessoal, é o modelo mensal, não é o diário que eu passei para vocês. Então ele vai ter um reservatório a menos, a gente vai ver aí que ele só tem 4 parâmetros calibráveis, STR, a precipitação, aqui esse PES, que é do escoamento superficial, o coeficiente de recarga e o KKT, tá? Se vocês abram aí o outro que eu passei para vocês, que é diário, abram o SMAP DGGR V7, que é o que eu passei para vocês, que é a versão diária do modelo. Todos vocês abriram? A gente vai ver que tem um parâmetro a mais de inicialização. Lembra que a gente tinha visto teor de umidade, escoamento básico inicial, e a gente tem esse SUP inicial, tá? Que é um outro parâmetro de inicialização que a gente vai ter. Se vocês olharem aqui, pessoal, do lado, a gente tem o gráfico em escala log e em escala normal, certo? Em escala log e em escala normal. A gente consegue ver que o SMAP responde muito bem, o azul é observado e o vermelho é o calculado. A gente pode perceber que essa calibração que está aí, o que está acontecendo? Quando o meu pico de vazão é muito grande, o SMAP não consegue chegar, e quando o meu pico de vazão é pequeno, algumas vezes ele passa, ou seja, ele superestima o pico de vazão, algumas vezes ele subestima. Então é um modelo que está dando uma resposta boa para a minha média de chuva, mas ele não está tão bom, por exemplo, para a gente pegar pico. Se for, por exemplo, o meu objetivo, né? Meu objetivo pode ser pegar pico. A gente tem aí um número de Nash de 0,65, então ele está com aí 65% de aderência aí, né, no nosso modelo, mas mesmo esse 65% de aderência é um dado muito bom, porque a gente pode observar no próprio resultado. E aí, pessoal, se vocês olharem embaixo, a gente tem uma linha amarela. Vocês estão enxergando aí uma linha amarela? Essa linha amarela, pessoal, é escoamento básico, tá? Então, ele vai dar para a gente, além dos escoamentos, ele vai dar o valor de escoamento básico. O que acontece fisicamente? Fisicamente, em teoria, o nosso modelo de resposta, que é o vermelho, ele nunca vai poder cruzar a linha do escoamento básico, certo? Porque eu nunca posso ter menos vazão do que a minha vazão mínima que é colocada pela minha recarga, pelo meu recipiente de recarga, que seria meu subsolo, né? Porque se meu subsolo está colocando uma vazão, o máximo que pode acontecer é eu ter, por conta da chuva, da hidrologia, ter mais vazão. Menos vazão do que o escoamento básico eu não posso ter. Mas Chese aqui, por exemplo, ele está cruzando o escoamento básico, só que ele está cruzando no azul, certo? O azul é observado. Meu observado foi mais baixo que o meu escoamento básico. Ou seja, meu modelo está errando aqui o escoamento básico, ele não está acertando. Porque a gente teve uma vazão menor do que o escoamento básico. Mas, em geral, nosso modelo acerta aí quase que todo o período aí, que vai ser de 15 de novembro a 17 de julho. Então, a gente tem aí, basicamente, 8 meses aí de dados diários aí, tá? Que o nosso modelo vai estar respondendo para a gente. Então, é de 15 de dezembro a 17 de junho. É isso que o nosso modelo está dando. Tá? Então, são 6 meses aí de dado. Então, o nosso modelo está acertando razoavelmente bem. Tá? Isso aqui é escala log, isso aqui é escala normal. Certo?
Aqui, pessoal, se vocês forem mexendo, ó, vocês vão vendo que aqui vai ter as explicações. Aqui tá vendo a vazão superficial inicial, que é aquele SUP-IN que eu falei para vocês, que é a vazão superficial. Por quê? Na verdade, de novo, né? O nosso rio tem vazão. A gente está começando a medir a partir de hoje. A gente está fazendo o cálculo a partir de hoje. Mas não quer dizer que ontem tinha zero. Ontem ele tinha alguma coisa. Por isso que eles são parâmetros de inicialização. E os parâmetros de inicialização, pessoal, eles ficam aqui, ó, em inicialização. 80% de teor de umidade no meu solo, 40 metros cúbicos por segundo de escoamento básico e 74 de escoamento de superficial. Se eu vim aqui zerar isso, ele vai mexer principalmente nos meus primeiros dias de modelo aí, tá? Eu não sei por que esse modelo, depois eu mando para vocês. Não, ele tá certo. Esse modelo tá certo. Né? Então, ele não tá aceitando zero, ele vai aceitar 1, vai. Tá vendo o que acontece com o nosso gráfico ali, ó? Se eu colocar 1, ele degringola o começo do meu modelo só, né? Por que ele degringola o começo do meu modelo? Tá vendo como ele descolou aqui totalmente? Porque são parâmetros de inicialização, certo? Então, ó, como muda o começo do meu modelo quando eu volto os dados iniciais. Ele passa a acertar de novo. Que é aquilo que eu falei para vocês. Os parâmetros de inicialização, eles vão trabalhar aqui nos primeiros dias só, que é a influência que meu primeiro dia vai ter no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Chega uma hora que o meu dado de inicialização não faz mais sentido para o meu modelo, porque ele nem considera mais, tá? Porque ele já passou aí os dias dele. Então ele não tem mais influência no meu modelo. O que passa a influenciar são só os parâmetros calibráveis aqui, STR, capacidade de recarga, capacidade de abstração inicial, K2T e o KKT, que são meus parâmetros calibráveis aqui, a área da bacia. E aqui eu vou ter, então, como a gente já tinha visto, né, as chuvas, que eram iguais nos modelos anteriores, né? Chuva, aqui tem evaporação potencial, aqui tem valor de vazão observado, e aqui a gente vai ter todos o IR solo, teor de umidade, escoamento e tal. O modelo vai mostrar para a gente aqui, ó, nesses dados cinza aqui no meio, qual é o dado daqueles parâmetros que a gente tem, né, que são o reservatório do solo, umidade, escoamento superficial, evaporação real, a recarga, o reservatório subterrâneo, superficial, o escoamento direto, reservatório subterrâneo e vazão básica. Tá vendo? Todos aqueles parâmetros, eles são recalculados a cada novo dia. A cada novo dia eles são recalculados e a gente consegue ver quais são exatamente esses dados que o modelo está calculando. Então, como eu falei para vocês, ele é chamado de modelo caixa preta, mas na verdade ele não é tão caixa preta assim, né? Porque a gente consegue ver todos os dados, a gente sabe quanto que o modelo está considerando de cada coisa. Porque basicamente o que a gente vai colocar é um dado de chuva, um dado de evaporação, vai calibrar os parâmetros aqui em cima e o modelo vai fazer todos os cálculos a partir de então, né? E aí a gente consegue ver todos os cálculos que o modelo está fazendo aqui, né? Se a gente pode chegar uma hora e falar, tem alguma coisa dando errado, vou observar meus dados aqui para ver o que aconteceu, que meu modelo deu uma resposta tão diferente, né? O João deixa aqui, pessoal, ó, tem chuva média lá em cima, né? Que é aquela chuva que a gente usava para fazer cálculo. E aí a gente tem aqui outros dados, né, que o modelo tem aqui, que é a vazão calculada vezes a vazão observada, mas isso aqui é uma plotagem diferente, né? A gente tem um eixo médio aqui. Diferença em relação a médias acumuladas,
teste de sinal, que aí são coisas um pouco mais complicadinhas. E todo o cálculo, pessoal, é feito aqui, né? Nessa planilhinha que fica aqui para fora do meu modelo, né? Que a gente tem outros cálculos, erro quadrático, resíduo, alguns dados estatísticos aqui, pessoal, que ficam nessa parte de cálculo aqui do modelo, tá? Aqui a gente tem umas formas da gente calcular aí, para a gente olhar só, na verdade, né? Como é que a gente faz para calcular K, né? Que ela pode ser através de uma reta, né? Mais ou menos a inclinação da reta que vai ajudar a gente a calcular o K. Tá? Mas assim, isso aqui é mais curiosidade para quem quiser fazer uma avaliação. Então aqui a gente tem a explicação do modelo. Aquele que eu falei para vocês, que é o manual de instrução do SMAP, né? O João deixou colado aqui algumas coisas, então tem parte da metodologia aqui escrita, se vocês quiserem dar uma lida, dar uma olhadinha também, como que pode ser feito o processo de calibração, né? Que é aqueles dados que a gente já tinha visto um pouco lá na apresentação, avaliação do ajuste de modelo, que ele vai falar aqui do teste de Nash e de UPBIAS, que são os dois testes que se usa, que se pode fazer, né, para a gente calcular e ver quanto que... Aqui tem o gráfico em log, o gráfico normal. Se a gente quiser o gráfico maior, quiser dar uma olhada nele de forma um pouquinho mais precisa, né, ele tem um gráfico bem grandão aqui. Certo? Bom, agora vamos fechar o SMAP diário, que está aqui, e vamos abrir o SMAP, aquele que eu passei para vocês, da aula 4. Porque aqui na aula 4, o que acontece? A gente vai ter também, mesma coisa que na outra, aqui ele já vai trazer, deixa eu ver se ele está certo. Aqui ele já está trazendo, tá vendo, a explicação do modelo mensal. Então a gente tem o parâmetro de escoamento superficial aqui, que é aquele PES, que não tinha no anterior, evapotranspiração potencial, capacidade de recarga subterrânea, e aí aqui são os 4 parâmetros calibrados, tá vendo? Capacidade de saturação do solo, que tinha no passado, parâmetro de escoamento superficial a gente não tinha, parâmetro de recarga subterrânea a gente tem no antigo, e constante de recessão de escoamento básico a gente tem. Como eu falei para vocês, o que acontece? Quando a gente passa do modelo diário para o mensal, some aquele reservatório, que era o reservatório superficial. Porque o reservatório superficial ele não dura nada. Imagina que água de runoff. Então não faz sentido a gente usar um reservatório superficial para um período de 30 dias. Então por isso que aquele reservatório ele não existe no nosso... Quando a gente está trabalhando com o modelo em dado mensal, tá? Ele só existe quando a gente está trabalhando, tá vendo aqui, ó, que eu falei para vocês, a gente tem o reservatório de solo, reservatório superficial, mas a gente não tem mais aquele reservatório. O que acontece basicamente? O meu escoamento superficial vai direto, ele se transforma direto, eu não tenho reservatório superficial mais na versão mensal, tá? Então, por conta disso, a gente muda a quantidade de os nossos parâmetros do SMAP aqui. Então, fica esse inicial aí que ele utiliza seria essa transformação direta de vazão aí, da minha chuva para minha vazão. Tá bom? Então, que é esse parâmetro de escoamento superficial que não existia no antigo. Mas ele vai ter os outros 4 parâmetros. E aí também eu não vou ter o dado de vazão inicial para minha inicialização. Eu só vou ter o teor de umidade e escoamento básico inicial.
Tá? Então, a ideia agora é que vocês mexam um pouquinho no modelo para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver que as nossas curvas aqui de escoamento básico e a minha linha calculada está setada, está zerada, porque eu não tenho o parâmetro aqui do STR e tal do modelo. Pessoal, o modelo mensal a gente usa muito, tá? Em geral, são os dados mais confiáveis que a gente tem, os dados mensais, principalmente mais antigos, né? Então é um modelo que a gente acaba usando bastante. É um modelo que eu não posso usar, por exemplo, para fazer cálculo de cheia. Por que eu não vou fazer para cálculo de cheia? Porque é um modelo que para cheia ele não vai funcionar bem, porque uma cheia de 30 dias, né? Para mim não faz sentido se eu estiver trabalhando, por exemplo, com desastre natural. O que vai mudar se eu calcular cheia de 30 dias? Nada, né? Porque eu estou falando de vazão média do mês, né? Mas para a gente fazer cálculo de vazão média, por exemplo, para abastecimento urbano, a gente usa dado mensal, né? A gente precisa usar o dado diário, certo? Então, dê uma mexida para vocês verem como é que funciona mais ou menos o modelo para vocês calibrarem, que nem vocês faziam nas aulas anteriores, mas vocês vão calibrar o modelo real aí. Então tentem aí calibrar o modelo, ver o que vocês conseguem fazer aí. Tem alguém querendo participar da aula aqui, ó. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Você também quer participar da aula? Você também quer?
Tainá, pega eu passei para vocês a outra planilha, aquela que chama SMAP M ROS V17. Ela é a mesma, só que resolvida, tá? ROS de Rosana, tá? Que a gente está usando os dados de uma usina do Rio Paranapanema, que é a usina hidrelétrica de Rosana, a última usina do Rio Paranapanema, na confluência com o Rio Paraná. Antes de o Rio Paranapanema encontrar o Rio Paraná, a gente tem uma usina hidrelétrica no Paranapanema, que é a Rosana, e a gente tem uma no Rio Paraná, que é a usina de Primavera. Essa é a última usina do Rio Paranapanema. Rio Paranapanema é o que divide São Paulo com o Paraná. Bom, pessoal, os dados aí são esses aqui, tá? Os dados para melhor vai ser saturação 1.100 milímetros, o parâmetro de escoamento superficial 3,7, coeficiente de recarga 25%, o KKT de 3 meses, porque agora a gente está falando em mensal, né? Então o nosso KKT é em meses agora, não é mais em dias. Teor de umidade inicial 60%, e o escoamento básico inicial 540 metros cúbicos por segundo. Esses são os dados que a gente vai ter um NESH de 60% e um PBIAS de 8%. O PBIAS, quanto menor, melhor, tá? Então a gente vai ter um PBIAS de 8 aí. E aqui são as curvas que a gente vai ter, tá? As curvas de Rosana aí. Mesmo sendo 60%, pessoal, a gente vê que o modelo ele vai muito bem, né? Ele quase não erra, que basicamente o que a gente vai ter aqui, ele adianta 2 picos de vazão aqui, que demora um pouquinho mais para acontecer, mas ele não degringola muito, é um dado de vazão bem próximo. As recessões são muito boas, tirando essa recessão aqui que ele erra um pouco, ó, e essa aqui que ele erra, essas duas aqui que ele erra um pouco, as recessões elas são todas muito coerentes, tá? Com as recessões reais. A gente vê que não tem nenhuma vez onde a nossa vazão está cruzando o escoamento básico. Basicamente ela bate o escoamento básico aqui, nesse período aqui de dezembro. Então ele está funcionando direitinho aí, né? Ele tá indo bem aqui. Então o nosso resultado é bom, né? O nosso resultado gráfico é muito bom para o nosso modelo. A gente pode ver, né, pessoal, que não existe mais aquele negócio de que os nossos modelos antigos tinham, que é quando eu não tenho vazão, ele, chuta meu modelo lá no zero, né? Aqui ele não está mais chutando no zero, primeiro porque eu tenho escoamento básico. Então, o que meu modelo faz? Quando ele vai falar que o escoamento é zero, o meu modelo manda ele parar no escoamento básico, né? Então, eu vou ter um fator limitante aqui inferior, que a minha vazão calculada nunca vai passar para baixo do meu escoamento básico. Tá? Isso faz total sentido. Meu escoamento básico ser sempre a parte de baixo do nosso modelo aí, tá? Depois vocês podem aí brincar um pouco com esse modelo. Eu só quero mostrar mais uma para vocês. Abram aí o outro que eu passei para vocês, que é o SMAP mensal paramétricos V6. Abriram aí? Paramétricos V6?
Abriram, pessoal? Sim? Tá. O paramétrico V6, ele vem naquela sequência da aula que a gente tinha começado, lembra? Paramétrico, depois usando só chuva e blá blá blá, ele vem. E aqui a gente chega no SMAP. Ele tá uma versão bem simples aqui, bem mais fácil, né? Não tem um monte de gráfico depois. Aquela versão mais ou menos que a gente tinha trabalhado aí, que o nosso vermelho aqui é a nossa vazão calculada, o azul é a vazão real. A gente tem aqui na função objetiva aqui o Nash de 85%. Pode parecer que está pior, na verdade, mas é porque nosso gráfico está muito grande, porque a gente tem um período aqui de 2 anos só, de outubro de 45 a outubro de 47. Então ele é um período bem pequenininho. A gente tem aí basicamente de 1 ao 12, né? São os primeiros 12 meses, os segundos 12 meses aí, 1945 e 1946. E aí, o que acontece? A gente tem umas outras abas aqui depois, né? A gente tem uma aba média aqui. O que ele está fazendo nessa aba média? Lembra que eu falei para vocês que existe um trabalho científico que chama GeraVaz. GeraVaz é um modelo, gerar vazão, né? GeraVaz. GeraVaz é um modelo desse grupo de pesquisa que lá na Unicamp, que eles fazem o quê? Da Unicamp e da USP, né? Eles criaram um modelo onde você tinha o SMAP e o MEL sendo usado para fazer cálculos de vazão das bacias. Então aqui o que a gente tem? A gente tem que o SMAP ele está em 45%, e o MEL em 54%, 54 e pouco e 45 e pouco. A gente tem aí uma função objetiva, aí, um Nash de 0,91,5, né? 0,91,5 não, né? De 91,5%. Então ele está muito próximo do dado real aí. Por quê? Porque eu peguei e fiz uma composição de um modelo onde eu tenho SMAP e MEL funcionando. O SMAP e MEL eles estão funcionando, um contribuindo com 45%, o outro contribuindo com 54%. Então eles fizeram uma composição para melhorar o Nash, de quantos por cento que eu teria de vazão do MEL, quantos por cento eu teria de vazão do SMAP, e ele fez um modelo aqui. E aqui a gente tem ainda um modelo de média ponderada, que chega a 97%. Aí ele é espetacular, porque daí, na verdade, o que ele vai fazendo com a média ponderada? Ele pega o SMAP e o MEL, se vocês olharem aqui no finzinho, ó, essas colunas aqui, ele pega o SMAP e o MEL e ele vai fazendo mês a mês. Qual deles que respondeu melhor, né? Então aqui a gente começa, o MEL ele está com 100% no primeiro mês, 90% no segundo mês e o SMAP com 10%. Aí no terceiro mês o SMAP já está 100% e o MEL 0%. Aí 75%, vocês entenderam? Eles vão fazendo uma média ponderada por mês. E aí chega lá no fim, eu tenho basicamente aquilo, né? O MEL o SMAP ele foi usado em 0,47%. O SMAP, o MEL em 0,53% das vezes. Então, mês a mês, a gente consegue um Nash de 97% aí, que é um Nash maravilhoso, né? Um Nash que praticamente não errou, né? 97% de utilização. E, na verdade, o que eles fizeram? Tem um modelo probabilístico, um modelo determinístico, e eles estão tentando achar por mês. O problema disso, pessoal, como é que eu represento isso aqui para o futuro, né? Se eu pegar, por exemplo, uma série de 10 anos e calibrar meu modelo para 10 anos e fizer isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as minhas médias dos meus janeiros, por exemplo. Em janeiro, em geral, o que meu modelo usou mais? Ele usou mais SMAP ou usou mais MEL? Então eu posso fazer um cálculo desse e na minha previsão futura de vazão, vamos dizer, o que eu calculei de média ponderada,
para 10 janeiros, eu faço uma média desses 10 janeiros, ou seja, seria a média, a média da minha otimização, e eu uso para todos os janeiros futuros, né? Porque o que acontece aqui, basicamente, ó, se a gente for olhar, então aqui a gente tem o mês de janeiro, certo? Vamos olhar aqui, ó. Um janeiro aqui, ele deu 100% para o mel. No outro janeiro, ele deu 34% para o mel. Então, assim, ou seja, os janeiros, eles não tiveram nada a ver em termos de utilização de modelagem. Então, imagina que se eu tivesse adotado para os parâmetros futuros, para mim calcular todo mês de janeiro, para ele usar 100% do mel e 0% do SMAP. Esse mês aqui, esse meu próximo janeiro aqui, ó, ele tinha ferrado com tudo, porque ele usou muito mais do SMAP do que do mel, né? Mas pode ser que, por exemplo, vamos pegar aqui meu fevereiro. Meu fevereiro aqui, ele tem 90% do mel, 10% do SMAP. O próximo fevereiro aqui tem 99% do mel e menos do SMAP. Está mais próximo, ou seja, meus fevereiros se comportaram de maneira parecida. Agora, os marços aqui, vamos olhar. Março ele usou 100% do mel e no março anterior ele usou 100% do SMAP, ou seja, totalmente diferente. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Isso é possível de se fazer para usar? Nossa, Tias, mas meu Nash está maravilhoso, 0,97. Porque na verdade eu estou usando o meu Nash para otimizar uma coisa que eu conheço o resultado, certo? O problema é quando eu tentar aplicar isso para o futuro. Então eu tenho que pensar muito bem para fazer isso aqui. Diferente, pessoal, dessa planilha anterior, que é a média. Ele usou 0,54 e 0,45 para todos os meses. E a resposta foi boa. A gente teve um Nash de 0,91 aí. Então, toda vez ele multiplica o SMAP por 0,5 e toda vez ele multiplica o mel por 0,54. Beleza, aí pra gente faz mais sentido de usar um dado desse para o futuro. Né? Se a gente for usar um dado desse aqui de média ponderada, a gente vai ter que calibrar com um período bem longo, validar com um período bem longo e verificar o que a gente vai usar para janeiros, fevereiros, março, porque a gente está passando a um cálculo futuro, certo? Então é um pouco diferente do que... Deixa eu acender minha luz. Um pouco diferente do que a gente fez aqui. Tá? Vocês conseguiram entender a ideia dessa planilha aí, da sequência que a planilha dá aqui? Então ele chega aqui no SMAP, que seria o último modelo que a gente viu, né? Então a gente começa no primeiro modelo, que a gente veio trabalhando, se escreve o MEL, que é o modelo estocástico, já é um modelo utilizado, o SMAP, que é o modelo talvez mais utilizado no Brasil, hidrológico, e aí a gente faz essa média aqui para a gente poder tentar deixar nosso resultado melhor ainda, tá? E a ideia, pessoal, é que vocês tentem pegar os dados de vazão e chuva de uma bacia hidrográfica que vocês acharem, procurem na internet, existem dados aí no sistema da ANA, no web... como é que chama? Esqueci o nome. Hidroweb. No Hidroweb, né, vocês vão ter dados de vazão e de chuva. E vocês podem utilizar para vocês tentar... daí, pessoal, vocês podem pegar de onde vocês quiserem, tá? O interessante é pegar uma bacia hidrográfica e tentarem calibrar o SMAP e o mel para essa bacia hidrográfica. E aí vocês podem fazer um trabalho desse, se vocês quiserem, de analisar uma média, de como que ele ficaria, o uso deles, tá? A ideia, pessoal, é vocês trabalharem mesmo um pouquinho com o modelo para vocês se familiarizarem um pouco e quando vocês tiverem que fazer um trabalho que use modelagem hidrológica, que vai necessitar de você fazer uma previsão de vazão futura, né? Que é uma coisa que acontece, né? Recentemente, aí o Rafael trabalha lá na consultoria com o Cal, com os meninos. O Cal me ligou que, né, o pessoal está querendo fazer vai precisar aí de fazer uma fazenda, acho que é para fazer uns barramentos, e o cara quer saber onde é o melhor barramento, quanto que dá de vazão, ou seja, ele vai ter que fazer cálculo para ver quanto que é mais ou menos as vazões,
não tem dado de vazão, porque não existe barramento lá no lugar, então ele vai ter que usar algum dado de modelagem hidrológica. Então você pode usar um SMAP, por isso que eu passei para vocês as planilhas aí, podem utilizar, pessoal, não precisa ter medo, tá? Pra vocês terem ideia, o João, quando ele criou esse modelo, na época ele levava os cartões perfurados, depois disquete, nos congressos de hidrologia do Brasil e dava para as pessoas utilizarem. Então vocês vão achar o SMAP modificado pra caramba na internet, vocês vão achar o SMAP em programação, em C, em todas as linguagens que vocês imaginarem existe. SMAP que roda diariamente, por exemplo, eu sei que o Ceará, ele usa para fazer cálculo de vazão por conta da cidade, tanto para enchente, mas principalmente para abastecimento público, ele usa o SMAP em rotina, todo dia rodado lá para ver o quanto que vai ter de vazão em Fortaleza, nos reservatórios de Fortaleza, para eles conseguirem prever quanto que eles vão ter que acumular de água para abastecer a cidade, etc. e tal. Então a gente vai encontrar no Brasil o SMAP sendo utilizado como rotina para muitos lugares, tá? Muitos lugares mesmo. Então é legal vocês conhecerem esse modelo, então é interessante vocês aí, é o outro trabalho, né, que seria a partir da próxima aula, da semana que vem, vocês me mandarem as apresentações do primeiro paper, no dia 9, o primeiro paper, no dia 16, o segundo, e no dia 23, para encerrar, vocês mandarem um dado que vocês calcularam aí de vazão, calibraram para uma bacia hidrográfica do interesse de vocês. Pode ser qualquer uma que vocês acharem um dado, ou que vocês tenham interesse de conhecer. Nossa, aqui é uma vazão, é o rio que passa na minha cidade, ele tem dado lá de vazão e de chuva, eu vou calcular, fazer uma modelagem desse rio aí. Aí vocês podem fazer, fiquem à vontade. A ideia mais mesmo desse trabalho é vocês mexerem um pouquinho no modelo, quebrarem um pouco a cabeça, para vocês aprenderem, né, um pouquinho a trabalhar, já conheceram, entenderam um pouquinho sobre modelagem, tá, pessoal? Disciplina de pós-graduação é assim, pessoal, a gente passa muita coisa em pouco tempo, mas é um processo onde vocês têm que amadurecer com esse processo, tá? Mas tá bom, eu não tive na minha... Não, o trabalho do paper ficou um para entregar dia 9, são 2 papers, certo? Um entrega dia 9, um entrega dia 16, e o da modelagem no dia 23, um por semana, são 3 semanas. Um paper, 2 no outro paper, no outro trabalho de calibração do modelo, tá? Calibração do modelo, pessoal, é simplesmente assim, calibra o modelo no MAP, no SMAP e no MEL, que vocês têm aí. O MEL não tem problema, você pode usar tanto para diário quanto para mensal, porque ele não é um modelo determinístico, então ele, por exemplo, como o SMAP tem os reservatórios, né? Então o MEL você pode usar o mesmo programa tanto para diário quanto para mensal, tá? Só o SMAP que não, vocês têm que de usar a planilha certa, tá? A planilha certa do SMAP aí, para não dar esse problema de você usar o dado mensal numa planilha diária e nem um dado diário numa planilha mensal, ok? Só isso tem que tomar cuidado. Então façam o SMAP e o MEL, e se vocês quiserem fazer uma média e tal, só para fazer um cálculo de um período aí, vocês podem calibrar esse período num período, se vocês quiserem validar num outro também pode. O ideal, pessoal, para calibrar, se for mensal, 3 anos de dado, tá? Para calibrar. E se for diário, o ideal é que tenha 1 ano, mas se não tiver, pelo menos uns 6 meses aí para fazer a calibração, tá? Então vocês podem fazer tanto mensal quanto diário, vocês que escolhem. E aí depois vocês façam um trabalho... eu deixo muito livre, pessoal, porque matéria de pós-graduação é um negócio que vai muito do interesse de vocês mesmo, né? Tem gente que não tem interesse nenhum nisso, faz o trabalho simples aí, mas se vocês tiverem aí, quiserem ir um pouquinho mais a fundo,
legal, porque isso pode ser útil demais na vida de vocês, tá? Saber modelagem é um negócio bastante importante, que ajuda bastante a gente em vários trabalhos, tá? Então é basicamente isso. Vocês vão ver que um dos papers, todo mundo, um dos papers vai falar sobre o SMAP, sendo utilizado por alguém. Tá? Mais uma vez para vocês lerem um pouquinho do SMAP a mais, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então um paper de todo mundo é sobre o SMAP e o outro paper aí é sobre modelagem distribuída, que é aquele modelo diferente do que a gente usou aqui, que é aquele modelo que usa os mapas, etc., faz álgebra de mapas, etc. Tem um pezinho ali na cartografia muito forte de você fazer delimitação e etc. e tal. Mas também tem calibração, também tem validação, é tudo igual. Só que o modelo ele é um pouco diferente, o formato dele, né? O formato dos modelos são um pouquinho diferentes um dos outros. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Abra o microfone de vocês aí, podem falar. Essa é a nossa última aula presencial, vamos dizer assim, né? Porque depois, nas próximas semanas, vocês só vão entregar os trabalhos, então não precisa nem entrar aqui, né? Vocês só mandam o trabalho para mim, tá ótimo. Mandem o trabalho até terça-feira. Pode mandar até terça-feira à noite, deixa terça o dia inteiro, tá? Para vocês mandarem. Eu corrijo a partir da quarta-feira, então vocês podem entregar até na terça-feira à noite, não, até na quarta-feira de manhã. Então, até na quarta-feira de manhã vocês podem entregar o trabalho, porque vai que alguém trabalha de madrugada, né? Então, sei lá, a partir de umas 9, 10 da manhã aí, eu começo a corrigir os trabalhos. Mas, então vocês podem usar a terça para fazer e entregar na quarta para mim. Então, na verdade, nem é dia 9, né? É dia 10. Então, dia 10, 17 e 24. Bom, essa é a aula presencial, então fica à vontade para vocês falarem alguma coisa. Ô Tiese, o trabalho é para te mandar um link com um vídeo, alguma coisa assim, ou a apresentação é para te mandar?